Olá, galera do Papo de Mobi. Eu sou Miriane de Vargas e hoje eu estou aqui. Adivinha onde? Meu Deus, no QR com Guilherme Machado. Eu vou te dizer que nos meus maiores sonhos, porque eu sempre sonhei alto, tá? Não vou bancar aqui, não. Nos meus maiores sonhos mesmo, eu imaginava você no Papo de Mobi. E é com muita alegria que eu fui muito bem recebida aqui. E eu conheço o Guilherme há muito tempo, assim, vejo os teus, eu estou 14 anos no mercado imobiliário e você inspira a galera há muitos anos. E ter você aqui no Papo de Mobi é realmente muita honra e muita emoção também. Guilherme, quem não te conhece, mas eu queria que tu se apresentasse para a galera. Primeiramente, muito obrigado, uma honra estar com você aqui, compartilhar um pouco aí do nosso olhar do mercado imobiliário e como a gente enxerga as relações e as possíveis prosperidades que o mercado atrai, mas ao mesmo tempo tem grandes desafios. E eu sou corretor de imóveis, gosto sempre de me apresentar assim, como cresce, eu cresci. Cresci em algum Depende lugar, da região, da né? região, né? Ativo e me considero ainda um corretor de imóveis, apesar de não estar exercendo a profissão de uma forma direta. Sou natural lá do Espírito Santo e tem 12 anos que trabalho na área de educação e busco não focar em vendas, mas busco aí desenvolver competências de profissionais do mercado imobiliário para que eles possam construir futuros possíveis com competências desenvolvidas. Assim que eu penso, é assim que a gente tem feito aí no QR uma possibilidade de educação para o mercado imobiliário. E da onde vem essa inspiração, né? Por que você decidiu treinar corretores? Interessante sua pergunta. Como começou o Guilherme no mercado? A gente estava conversando aqui antes e eu fui corretor de imóveis numa imobiliária lá em Vila Velha, Espírito Santo, a Francisco Rocha Imóveis. E quando eu entrei no mercado, quando eu entrei na profissão, era um desafio muito grande você ter um recurso, você ter um suporte de desenvolvimento. Ter de regra, a gente pode observar isso até hoje, se atrai o profissional corretor de imóveis, muitas vezes pela possibilidade financeira, né? Você vê outros profissionais de outros mercados fazendo transições para o mercado imobiliário, muitas vezes atraídos pelo financeiro. E lá na Francisco Rocha Imóveis eu tive a oportunidade de treinar outros corretores que também estavam entrando no mercado e que não tinham conhecimento, não entendiam o que era ser corretor de imóveis. Eu até brinco que para muitos corretor de imóveis é guia de turismo, é um mostrador de imóveis e ser corretor de imóveis, na nossa perspectiva, é para além disso. É muito mais que uma frase de efeito. Corretor de imóveis para mim precisa entender de pessoas, né? Precisa ser um conhecedor profundo de pessoas. É isso que traz e me inspira até hoje nas oportunidades que a gente tem aí de desenvolver competências de profissionais que buscam entender de pessoas e não de imóveis. E Guilherme, na tua trajetória, você não chegou a abrir alguma imobiliária, abriu alguma imobiliária própria? Na tua trajetória teve alguma situação assim? Ou você partiu, não, eu vou ir para a linha de treinamentos mesmo? Na Francisco Rocha Imóveis eu fui corretor, fui gerente, fui diretor e fui sócio deles. Então, me considero que eu fui dono imobiliário porque eu cheguei a ser sócio deles lá em Vila Velha. A gente teve uma equipe grande, a gente tinha uma equipe de performance alta, bem diferenciada no mercado. E como gestor e como corretor e como gerente, como dono imobiliário, como gerente, como corretor, eu tive a oportunidade de ver os diferentes olhares. O olhar de corretor é um, o olhar do gerente é outro, o olhar do diretor é outro, o olhar do dono é outro, né? Então isso me deu aí uma possibilidade múltipla de olhares diferentes, mas que de alguma forma fazem convergem em algum momento. Elas estão todas olhando para o mesmo lado, porém de perspectivas diferentes da mesa, né? Isso aí. Mas eu acredito que existe uma possibilidade da gente entender um pouco o olhar do corretor, o olhar do gerente e o olhar do dono. O que a gente percebe muito é que muitas vezes o dono da imobiliária, o gerente fala bem assim, porque eu trabalho X horas e o meu corretor deveria trabalhar X horas igual eu trabalho, eu fico
um se comparando ao outro, quem trabalha mais, quem produz mais, quem faz mais. Eu acho que um grande desafio é buscar essa conexão, essa convergência entre essas posições, porque elas são complementares. E a nossa profissão, eu percebo, como você falou, ela exige, fazendo a leitura do que você falou, ela exige uma certa maturidade, um desenvolvimento de uma maturidade emocional, né? Porque está lidando a todo momento com pessoas. Então, a gente estava conversando, a mesa precisa se conhecer, se desenvolver, né? Para lidar com o colega, com o gerente, com o dono, com os corretores, com o cliente, com o fornecedor, com o proprietário. Então, para essa sensação de concorrência entre um e outro, não sei se é bem essa palavra, né? Mudar. O que eu percebo é o seguinte, o mercado imobiliário, ele é um mercado bilionário, mas que na minha perspectiva ainda pouco desenvolvido. Tá? Então, o meu olhar é que o corretor não olha para o dono imobiliário como um parceiro, como um complemento. Né? E nem o dono imobiliário muitas vezes olha para o corretor como um complemento. E é interessante porque, não estou generalizando, mas eu vejo isso muito presente. Parece que trabalham juntos porque um precisa do outro, mas se pudessem escolher, seriam separados. Tanto é que muitas vezes você vê corretor dizendo, eu acho um absurdo, eu faço tudo, eu tenho que dar 50%, X% para o dono da imobiliária. O gerente muitas vezes recebe uma proposta e fala, olha, já falei para você que esse valor não aceita, você volta lá e negocia melhor. Então, assim, eu percebo que existe um atrito, uma falta de clareza, que são complementares. Então, assim, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Ser dono da imobiliária não te faz ser melhor do que eu. Você tem um complemento diferente do meu, você tem uma skill, você tem uma competência diferente da minha. E é por isso que a gente está junto. Então, eu faço a minha parte, eu gosto muito da analogia do corrida de 100 metros. Não 4 pessoas que vão correr 100 metros. Então, eu vou passar o bastão para você. Mas desde o primeiro ao último, tem a sua importância e sua relevância para que o resultado seja alcançado. Então, como na corrida de 100 metros, o primeiro que larga, ele tem um perfil, tem uma skill, tem uma competência, e assim sucessivamente, penso que o mercado imobiliário deveria ter esse olhar de complemento e não de concorrência, mas a gente vê uma cultura ainda muito forte em relação a isso. Sempre que veio forte, eu percebo em alguns lugares também já mudando um pouco, né? Acho que eu percebo corretores comprando a história, às vezes, também da empresa que trabalha e se apaixonando. Quando um líder consegue fazer isso, vamos para ele também. Eu acredito que a responsabilidade não é somente do líder, eu acho que a responsabilidade é de todos, não do corretor. Um exemplo, o corretor escolhe um imobiliário por quê? Por conexão de valores e crenças ou porque é uma oportunidade, uma imobiliária ter mais chance dele vender? Porque é uma imobiliária que gera mais lead, é uma imobiliária que tem mais tempo de mercado, está numa localização mais privilegiada. E aí muitas vezes você vai ter divergência de cultura, né? Mas que a gente aceita aquela situação porque nós pensamos que o dinheiro vai sustentar uma relação que muitas vezes não é saudável. Né? Porque cada um está vivendo a sua história, cada um está vivendo os seus valores e cada um está certo na sua perspectiva. Né? Então eu acredito que você tem que buscar não somente o lado financeiro, mas também a cultura de uma empresa. Ela diz muito sobre como vai ser a sua jornada como parceira dentro dessa empresa. Uma das dicas que você daria para um corretor que está começando hoje, ao avaliar, ao entrar numa imobiliária, seria essa: verificar se é os seus valores, se identifica não só no sentido de dinheiro, mas também de crenças. Eu acredito numa frase que diz o seguinte: não existe poder sem contrapoder. Explica melhor. Muitas vezes você vai de entrevista, né? O corretor vai fazer um bate-papo com o dono imobiliário para fazer parte do time. A perspectiva que se tem, o poder só está de um lado. Só do dono imobiliário que vai aceitar ou não você fazer parte do time.
Só que você ser como corretor, você tem o seu contrapoder. Eu acredito que o bate-papo deve ser tanto o dono, o proprietário, vendo as minhas skills, as minhas competências, minhas soft skills, as minhas hard skills, como é que eu sou, meu comportamento, mas eu, como corretor também, deveria estar avaliando se aquela empresa, se aquela pessoa que ele me entrevista, converge com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Então, assim, eu penso o seguinte, pouco se falado, mas, na minha perspectiva, ele deveria ser uma das coisas mais observadas e dialogadas no mercado imobiliário. Chama-se cultura. Até porque hoje tem muitas imobiliárias, né? Então, como corretor, ele tem mais liberdade de escolha hoje do que anos atrás. Ele já percebeu esse poder que ele tem também. Um bom corretor já vem percebendo que ele tem esse poder de escolha. Mas para mim ele sempre teve. Verdade, ele sempre teve. Porque eu penso o seguinte, que consciência é contraste. Então, toda vez que você fala, não tenho escolha, tenho que fazer isso, não tem jeito, dessa forma, você não está na sua consciência. Porque a consciência é você poder olhar porta A e porta B. Então, eu, particularmente, eu não me identifico muito com essa expressão que antigamente não tinha escolha. Não, sempre teve escolha. Sempre teve escolha. Nossa, mas é claro. É porque a escolha hoje, por exemplo, hoje com a internet, eu não dependo tanto de leads, tanto de clientes. É uma perspectiva. Mas você não deveria, pelo menos, ir para uma imobiliária por lead ou por venda, mas sim por cultura. Porque é uma sociedade, é um grupo, né? E você sempre vai estar mais protegido dentro de um grupo. Você sempre tem mais possibilidades de desenvolver suas competências dentro de um grupo onde a cultura tem convergência. Porque o outro nada mais é uma projeção do meu eu. Então, estar num grupo que essa relação, que essa competência, que essa evolução permeie dentro de um ambiente de segurança, eu acredito que faz parte de um bom profissional, de um profissional de sucesso. Porque a venda, como diz o ditado, é a consequência, as consequências de uma relação, que não começa com o cliente, começa dentro da sua imobiliária, com o seu colega do lado, com o seu gestor, dentro desse grupo que você está inserido. Então, Guilherme, eu tenho essa noção aí do corretor, a gente como corretor tem essa escolha. E agora, o mercado como está nesse momento? Tem muitos corretores aí assustados com o momento que a gente está aí no mercado imobiliário, ou se fala, o que fazer? Vou fazer uma pergunta muito clássica. O que fazer para vender mais? Nossa, essa pergunta. Compre o curso do Guilherme. Não, compre o curso não. Eu não tenho essa resposta. Não tenho essa resposta. Eu não sei o que fazer para vender mais. Não sabe? Não sei. Se eu soubesse, essa é uma equação que eu ainda não descobri. Não sei. É muito pessoal de cada um. Não, porque eu não acredito em o seguinte. O que fazer para vender mais? Acho que a pergunta deveria ser: o que fazer para eu me desenvolver mais? É para dentro, não é para fora. Então, quais são as competências que eu preciso me desenvolver para que eu enxergue de forma mais ampla o mundo? Porque quanto menos competências desenvolvidas você tem, mais restrita a sua visão sobre o mundo. Quanto mais você desenvolve competências, mais ampla a sua visão sobre o mundo. E quanto você tem uma visão mais ampla, você tem mais possibilidades. Com mais possibilidades, você tem mais recursos. E aí você vai conseguir ter uma jornada diferente. Porque a dificuldade que eu tenho, que você tem, que seu público, sua audiência ali que nos assiste agora tem, ela é comum. O que diferencia, muitas vezes, o que socialmente a gente chama de um profissional de sucesso, é que provavelmente tem alguma competência desenvolvida, né, que lhe permite ter mais recurso. É como se tivesse uma caixa de ferramenta. Quando você não desenvolve suas competências, você só tem 2 ferramentas na sua caixa. E aí você vai tentar ajustar aquela ferramenta para determinada manutenção, vamos colocar assim. Com mais competência desenvolvida, a sua caixa de ferramenta fica com mais ferramentas, te dando mais possibilidade de encaixar aquela ferramenta num determinado momento da sua vida. Então, eu sempre olho, a minha visão sempre é para dentro. Então, o que fazer para vender mais? Vou te fazer uma pergunta. Quais são as competências que você precisa se desenvolver?
E aonde você busca essas inspirações? Na verdade, isso não são esses Assim, pensamentos não são meus. Se a gente pegar aí a academia, a gente pegar aí o que está sendo falado hoje dentro do próprio RH, a gente tem falado aí sobre cultura organizacional, de pessoas, é exatamente essas linhas que estão trazendo para a gente, né? Eu até brinco assim, eu não sou um cientista, eu não crio as coisas. Eu sou um pesquisador. Não, sou um pesquisador. Pesquiso coisas e busco customizar para o mercado imobiliário e em outros mercados, e essa customização, esse olhar me permite, na minha perspectiva, né, trazer um olhar diferente para o mercado imobiliário. Para mim, preciso construir uma jornada de pessoas mais desenvolvidas. porque o que você faz com nós, Guilherme, como corretor, é muito legal. Que nós, como corretores, estamos nesse dia. Levanta, vai atender cliente, e produto, e conversa, isso. Mas a gente não vai, a gente até, o tempo da gente está tão envolvido na execução, não você, mas na execução dessa venda mesmo, que ter alguém que busca para nós essas fontes, esses insights, e traz para nós de uma forma mais mastigada na nossa linguagem, faz diferença no nosso dia a dia. Agradeço, mas eu sempre gosto de me colocar como farol. Então, eu posso muitas vezes, como farol, ele te dá uma direção, né? Ele te mostra alguns caminhos, mas sempre, eu até falo, nunca acredite em tudo que eu falo. Legal. Tem o seu senso crítico, né? Você precisa ter o seu pensamento analítico, né? E toda vez que você me ouve, de alguma forma, você está vendo o meu filtro sobre aquilo que eu já li, eu já estudei. Eu posso ser um recurso? Posso e espero que seja. Mas não acredito em tudo que eu falo. Vai buscar a fonte, vai buscar se desenvolver, vai ler, vai buscar treinamentos, vai buscar outras variáveis que eu acredito que sejam importantes, que complementam isso daqui. Você não pode ficar restrito, ou muitas vezes, na minha perspectiva, engessado numa só jornada, que eu acho que limita você de chegar a outras possibilidades, outros recursos, outras perspectivas da vida. E na vida prática do corretor, você fala das etapas de venda, né? Você poderia falar ela um pouquinho mais para nós aqui? Quais são as etapas que a gente estava falando que antes era 4 e agora são 6? O que é importante? Geralmente, o mercado imobiliário ainda é pouco voltado para uma cultura de dados, né? A gente percebe que tanto os gestores quanto os corretores, o mercado de uma forma geral, eles ainda têm uma aversão muito grande ao CRM, por exemplo. As informações do CRM elas são muito limitadas e muito vazias, vamos botar. Você não tem as informações, as pessoas ainda acreditam muito em quê? Vou salvar no bloco de notas, vou salvar no WhatsApp, vou salvar um monte de coisa. E é interessante por quê? Porque hoje a gente usa a tecnologia para tanta coisa e a gente ainda não tomou consciência de usar a tecnologia também para fazer a gestão dos nossos clientes. Né? Aí volta aqui no assunto que você falou, na confiança que o corretor tem na cultura da sua imobiliária. Porque às vezes o corretor deixa de colocar esses dados, que tem um gerente lá que quer fazer a leitura desses dados, por falta de confiança na sua imobiliária. Faça uma escolha de um local onde você confie, onde você identifica. Né? Eu trabalhar com uma pessoa que eu não confio. Eu já, bom, aí andando... Mas é normal. É normal, andando... É normal que eu não me acostumo, mas é normal. Né? E eu já vi, porque eu trabalhei com CRM, eu tive a experiência de ter uma imobiliária por 7 anos, sou corretora e sou corretora daquela que começou botando placa e indo atrás mesmo. O mercado imobiliário tem mudado a minha vida, e a perspectiva, e eu converso com muitos colegas, e eu ouço às vezes essa desconfiança. Por isso, essa desconfiança ela acaba sendo... claro, cada um tem os seus motivos na vida para tê-las, né? Mas ela acaba atrapalhando um pouco esses dados para o funil de vendas que você traz muito para nós. Né? O que a gente fez? A gente tem uma metodologia própria de vendas, né? Que a gente chama de metodologia PR. E dentro da metodologia, a gente acredita o seguinte, que o funil de vendas, ele é as etapas da sua venda. As etapas da sua venda. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia, o seguinte, são 6 etapas de trabalho, né? Lead, atendimento,
visita, proposta e venda. Via de regra, o mercado, que eu chamo de 1.0, ele olha para as duas etapas, lead e venda. Então, quanto mais lead, mais venda eu tenho. Então, assim, quero vender mais. O que ele faz? Gera mais lead, contrata corretor, ou supermercados de imóveis prontos, vai colocar mais imóveis na sua carteira. Eu penso diferente, eu não acredito que mais lead vai te gerar mais venda, mais corretor te gera mais venda e mais imóvel te gera mais venda. Eu penso o contrário, menos lead, menos corretor, menos imóvel para você ter uma maior conversão, uma venda maior. É isso que eu acredito. E aí, o que acontece? Cada etapa do funil, para a gente, ela é um fechamento. Então, lead tem um fechamento, e aí você precisa criar os critérios de acordo, né? Quais são os critérios de passagem. Quando que eu passo o cliente de lead para atendimento? Quando que eu passo o cliente de atendimento para agendamento? Qual é o critério de passagem? Não é passar por passar. Qual é o critério de passagem? Por quê? Geralmente a etapa proposta é uma etapa onde você vai ter muitos desafios. O vendedor não quer subir, o vendedor não quer descer, o comprador não quer subir, e aí fica a gente, como intermediador, buscando negociar a dor das partes, inclusive a nossa. Se a gente entende que cada etapa é um funil, cada etapa de funil é um fechamento, se a gente entende que o funil é a jornada que o cliente vai fazer, do momento que ele tem contato com a sua marca até assinar o contrato, se você focar nas etapas de cima, a etapa de proposta é uma etapa de passagem. Não é uma etapa que você vai ficar muito tempo nela. Porque as outras etapas anteriores foram bem executadas, foram efetivas, com processos, com critérios, com indicadores, né? Então, é assim que a gente vê a gestão de performance, a gestão de produtividade do corretor. Hoje você percebe muito corretor, muito imobiliário, com leads parados, estagnados por dias, semanas, meses, e colocando mais leads no topo do funil, sobrecarregando mais esse corretor, largando mais leads, mais pessoas abandonadas no seu funil, na expectativa, na esperança que o próximo lead sempre vai ser o melhor, e que virou uma roda de rato. Porque nem todo mundo está reclamando, todo mundo está vendo, todo mundo está insatisfeito, mas todo mundo faz a mesma coisa. E aí, quando você traz uma perspectiva diferente, as pessoas preferem ficar nas perspectivas dela, fazem o que elas fazem todos os dias, há meses, há anos, sem ousar fazer diferente. Não existe inovação na segurança. Toda vez que você vai inovar, você vai para um lugar de insegurança, mas você vai para um lugar diferente do lugar que você está. E não existe certo ou errado, existe a escolha que você está. Então, eu acredito que a gente precisa ir para o mercado, levar uma mensagem. Você está satisfeito com a sua operação? Cara, que irado, parabéns. Se você entende que pode ser diferente, ouse fazer diferente. E no diferente você não tem segurança. É exatamente a imperfeição do fazer e do não fazer que vai lhe permitir essa inovação. Então, eu acredito que a gente está no mercado hoje muito parecido, assim, até gosto de fazer uma brincadeira assim, Walking Dead, todo mundo igual, zumbi, né? Todo mundo fazendo o igual, onde a gente passa assim, vamos para um processo desse? Alguém já fez? Se alguém já fez, você já é o segundo. Então, o primeiro é usar, mas precisa de coragem. Coragem. Não precisa de dinheiro, precisa de coragem. Né? Então, acho que esse é o desafio. Esse é um grande desafio, a coragem. Aí, falando em coragem, existe um momento, Guilherme, que eu vou te escrever aqui, eu vou fazer todas as perguntas que eu puder fazer. Existe um momento para desistir do cliente? Eu sou corretora, mostrei um monte, claro, virei aquela história, eu fiz, tratei bem, dei cafezinho, não usando o termo do café, mas eu fui gentil, a esposa gosta de mim, a criança, o cachorro da casa já sente meu cheiro, já tenho até o Wi-Fi da casa do cliente. E em algum momento ele olha e não comprou. Existe algum momento, estou usando um exemplo extremo aqui, tá? Mas existe algum momento que, cara, esse aí não vai comprar. Sei lá, existe algum momento para desistir do cliente? Não houve empatia, sei lá. Eu vou te responder o seguinte. O meu olhar sobre esse assunto é um pouco diferente do que as pessoas acreditam, né? Então, geralmente é polêmico. Eu penso que o corretor de imóveis ele tem que ser amigo do cliente.
Peraí. Quando você fala para mim assim, tem uma senha do Wi-Fi da casa do cliente, eu sei uma metáfora, não sei. Mas isso é muito real. Tá vendo? Eu vejo muitos corretores tomando um cafezinho, tomando cerveja, vai sair já para jantar, porque entende que quanto mais próximo você está do cliente, maior a sua chance de vender. Eu penso totalmente diferente. Eu penso que isso é uma relação comercial. O cliente me procurou porque ele tem um problema. Ele não está ali, naquele momento, em busca de um amigo. E se ele está, eu vou dizer para você que eu não sou essa pessoa. Sim. Tá vendo? Eu estou ali para resolver um problema. Quanto mais envolvimento emocional você tem com uma pessoa, mais julgamento, mais difícil você vai ser para você, como profissional, fazer as perguntas difíceis, tomar ações, muitas vezes, que não vão agradar, mas precisam ser tomadas, fazer perguntas de posicionamento para o seu cliente, né? Perguntas de implicação, implicar certas dores do seu cliente, para que ele consiga perceber que a não ação naquele momento, no tempo, vai gerar um problema ainda maior que muitas vezes ele não está percebendo. Então eu penso que a relação ela é comercial. Tá? Então uma relação de eu venho, estou aqui, sou um especialista, sou uma autoridade, sou um corretor de imóveis, para resolver o seu problema. Então assim, existe momento de você falar para o cliente que você não é a melhor pessoa, a pessoa que vai resolver aquele problema. Eu penso o seguinte, a partir do momento que você desenha um processo, mas antes, não durante, porque durante já tem emoção, e aí você tem filtros, tá? Antes, você precisa ter não somente os critérios de passagem para a próxima etapa, mas também o critério de inativar um cliente que você não tem a possibilidade de resolver o problema dele. O grande desafio é que a gente não se planeja para separação. Então você se apaixona pelo lead, você não larga o lead, né? Então assim, eu entendo que com uma boa educação, com um bom processo, um bom método na sua empresa, você vai saber a hora de você converter o cliente para a próxima etapa, mas também você vai chegar a hora de você dizer para ele, ó, eu não sou profissional para poder atender, gostaria muito, mas eu não tenho um nome nessa região, não sou especialista desse segmento. E sugerir a ele uma outra empresa, um outro profissional, muitas vezes não sugerir, mas ser claro, transparente, do que você ficar com uma pessoa que você não vai resolver, sujando o seu funil, ou seja, um lead que não anda, está estagnado, é um lead que está tirando produtividade, né? Para mim, existe tempos de permanência em cada etapa de funil, existem processos e tudo antes. Então, eu penso que cada empresa, cada mulher, cada profissional deve sim, antes, ter a sua estrutura de conversão e de inativação do cliente numa conversa franca, direta e profissional. Acho que eu vou carregar dessa resposta, tudo que você falou, mais uma, é que não se apaixone pelo seu cliente, corretor. Não se apaixone. Por quê? Eu percebo, isso que você falou é tão diferente do que o mercado está habituado a falar, que quando o corretor perde uma venda, ele está tão apaixonado pelo cliente que ele se perde. E às vezes ele só perdeu aquele cliente, ele poderia ter demitido, mas ele está tão apaixonado, ele fica tão frustrado com aquele não, que ao invés de entender que aquele não, que aquela venda que não saiu foi só uma relação comercial, que não deu casamento, que não deu negócio, e quando não há aquele olhar apaixonado para o cliente, ele consegue superar mais rápido. Ele consegue superar mais rápido essa relação, esse momento de frustração mesmo, né? Como corretores, a gente tem a intenção, pega um lead, vira cliente, enfim, faz tudo, a gente quer vender para ele. E às vezes, como você falou, que ele está sujando o funil. Nossa, é forte. Sujando o funil é lead estagnado que não avança, né? Então você está vendo lead estagnado que não está dentro do seu PCI, a gente fala perfil de cliente ideal. E tem uma outra fala que você trouxe, que eu vou ampliar. Você nunca perde o que você nunca teve. Então, quando o corretor fala, perdi essa venda, perdi esse cliente, foi só uma projeção da sua expectativa sobre o outro, que o outro nunca te disse que seria do seu jeito. Então, essa projeção sua é que muitas vezes é o que te gera essa dor, essa frustração.
Porque eu nunca disse para você para eu fazer o que você pensou que eu fosse fazer. Foi só uma projeção sua. Então, quando você fala que eu perdi o cliente, perdeu o quê? Que momento que o cliente falou que ia comprar com você? Que momento que o cliente disse que ia avançar para uma situação que você projetou? Ah, não, mas porque você disse isso, eu entendi aquilo. Você entendeu, mas eu nunca te disse. É uma projeção sua, né? Então, eu acredito que a gente precisa ficar mais presente, porque é uma relação humana. Porque a gente vê muitas vezes que as nossas emoções estão nos criando cenários e mundos paralelos que não são reais. Então, sempre é a sua projeção sobre o outro que te gera frustração. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E às vezes o corretor, se eu estou falando do corretor, primeiro eu realmente gosto de pessoas, né? Mas às vezes o corretor tem a esperança de que porque o cliente se torna um amigo da gente, né, ele vai comprar. Santa inocência. Não vou dizer que é santa inocência, mas vou dizer que, assim, só para eu me fazer claro, assim, é possível tornar-se amigo do cliente? É possível. Sim. É possível o cliente virar seu amigo e comprar de você? É possível. Pode me fazer a pergunta. Se você tem uma situação na sua vida delicada, você vai buscar a opinião de um amigo ou de uma pessoa que você não conhece? Se você tem um recurso financeiro muito alto e tem uma relação pessoal com alguma pessoa que está naquele nicho, naquele segmento, você vai expor, você vai se sentir mais à vontade de expor a sua vida financeira para um amigo ou para uma pessoa neutra, mas que também se posiciona como autoridade? É uma boa reflexão. Tá vendo? Então, não sei qual a sua opinião, mas eu vou dizer que dentro de uma venda complexa, que é o mercado imobiliário, onde as emoções são elevadas à máxima potência, que o fator financeiro, que é um fator que para a gente nos expõe, nos torna vulnerável, né? É um ponto de atenção, essa percepção que se eu sou amigo do cliente, eu vou vender mais ou melhor. É uma percepção. Eu tenho uma percepção diferente, mas também não ignoro outras percepções, porque eu acredito que a divergência, que o contraste nos gera consciência, e é isso que a gente vai fazer para a gente evoluir e buscar aí uma experiência melhor para o nosso cliente. Guilherme, eu tenho outra pergunta para você. Eu venho eu estou tendo a oportunidade de vivenciar o mercado de Balneário Camboriú. É um mercado de 12 milhões, números 30 e poucos milhões. Como fazer? Existe, de novo, uma pergunta que a gente espera, né, algo pronto, mas a sua percepção, como fazer para atrair esse tipo de cliente, para vender para esse tipo de cliente? Tem alguma diferença entre ele e o cliente do primeiro imóvel no sentido de compra? Não no sentido de quantidade de dinheiro, é lógico, né? A gente sabe que tem. Mas tem algum conselho específico que você daria para os corretores que trabalham esse mercado, né? Existe balneário, que é um mercado super diferente, e existe mercado de alto padrão, né? No Brasil inteiro. Existe algum conselho específico, alguma dica que você poderia passar para nós? Vou dizer para você o seguinte, eu tenho um olhar que diz o seguinte: tanto Primeira Moradia, Minha Casa Minha Vida, quanto o imóvel de 40 milhões, são segmentos com desafios altos em todos os segmentos. Primeira Moradia, Minha Casa Minha Vida, muitas vezes o primeiro imóvel, o valor do dinheiro tem um olhar bem diferente de um cara de 40 milhões que vai buscar um atendimento diferenciado, como o cara também de Minha Casa Minha Vida vai ter. Então, assim, eu particularmente eu busco, eu não posso comparar mamão com melancia. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas comparando, o mercado Minha Casa Minha Vida é mais fácil do que o de alto luxo, é mais fácil do que esse, ou mais difícil. Eu vejo que são comparações totalmente impossíveis de serem feitas. Que são segmentos totalmente diferentes. Ponto. Esse é o meu olhar. Então, em relação ao mercado de balneário, o mercado de balneário é um mercado fantástico, tem bons amigos por lá, imobiliários, bons corretores. E o que eu percebo é o seguinte: eu sou uma pessoa de nicho, tá? Eu sou uma pessoa de filtro. Então, eu acredito sempre no seguinte: eu não vendo meu cliente que compra.
Então, para eu ter uma relação onde o meu cliente compra, eu preciso estar no feudo dele de alguma forma, tá? Então, eu penso que muitas vezes, hoje, tem muitos profissionais em busca desse mercado de luxo, né? Está em evidência muito alta, né? Por N motivos, N variáveis, e uma transição de muitas pessoas para esse mercado com pouquíssimo conhecimento desse mercado, porque, de novo, nunca é sobre imóveis, sempre é sobre pessoas. E eu vou lhe fazer uma pergunta. O que você sabe das pessoas desse mercado? Quais são os comportamentos? Quais são as crenças? Quais são os valores desse mercado? Porque se você entende das pessoas desse mercado, vou falar para você, você vai fazer uma excelente transição, ou uma vez nesse mercado, você vai fazer uma excelente jornada de grande diversão. Mas não é sobre você ter imóveis, não é sobre você ter opções, é sobre você estar conectado, integrado nesse fio, nesse grupo social, que para mim é o que vai te gerar perspectivas bem vantajosas. O Balneário tem uma particularidade que tem muita gente compra lá, investe no negócio. Sim. Então, auto luxo para você tem um valor, para essas pessoas tem um outro valor, né? Então, perceba que você tem particularidades muito grandes, apesar do valor financeiro serem altos, tá? E que devem ser reportadas, que devem ser observadas, que devem ser customizadas. Para mim, a melhor sugestão, a melhor direção que pudesse dar para um corretor que queira se diferenciar nesse mercado é: conheça bem as pessoas que vão transitar nesse mercado, ao ponto de você ser percebido como uma pessoa igual nesse mercado. Tá? Mas, de novo, o cara tem isso, vou ter que ter igual. Não é sobre isso. E aí? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Tá? É sobre você ter, para além de um bom imóvel, ter um diálogo, uma conversa, entender a jornada que esse cliente tem, entender qual é o comportamento social, ambiental dessa pessoa. Essa ampliação de percepção, que é bem mais complexo do que o imóvel, na minha visão, porque quando se fala de pessoas, a complexidade é muito maior, é o que vai, para mim, autenticar ou permitir que você tenha uma jornada de sucesso. Porque se você não tem nada de valor para mim, eu vou te enxergar como uma pessoa interesseira. Se você tem algo de valor para mim, ou seja, aquilo que eu quero saber, aquilo que eu gosto sobre esse assunto, e você tem alguma coisa que amplia esse meu saber, eu vou te enxergar como uma pessoa interessante. Então, o quão interessante você é ao olhar do seu cliente, onde ele vai dar a permissão para você dar a direção, a educação, a orientação para que ele faça a aquisição do imóvel. Então, essa é a perspectiva que eu sempre gosto de trabalhar. É muito boa essa perspectiva, abre muitos olhos da gente, até porque Balneário é um mercado que tem uma imobiliária do lado da outra, né? E existe o lead cliente, falando pontualmente de Balneário hoje, existe o lead cliente normal de todas as nossas cidades e existe o cliente que é pego na calçada, literalmente. Já ouvi falar de vendas milionárias que o cliente vem que funciona muito lá, né, que é a vitrine. Né? Já ouvi falar, funciona, em vez de vitrine de sapatos, é vitrine de móvel. Em outras cidades não funciona tanto. Então, se tornar interessante, inclusive para esse cliente que passou por ali, que o corretor tem pouco tempo, o que eu percebo lá, ele tem pouco tempo para causar esse interesse no cliente. Porque o cliente, ele sai, eu estou falando uma dor de Balneário, eu estou lá, vencendo esse mercado. E, claro, nas outras cidades também é essa dor, mas não de uma forma tão rápida. O cliente, ele saiu da imobiliária, ele foi caminhar, o outro corretor já acordou, fazendo o trabalho dele. Aí que vem para a pergunta que é para todos os mercados. O que fazer nesse caso, Guilherme? Nós somos parceiros de negócio, nós somos colegas, temos vários corretores, mas cada um quer fazer a sua venda. E o cliente que é atendido por vários corretores, como a gente faz para ser interessante para ele? A ponto dele fechar e escolher com a gente, né? Vamos parar para pensar, por que o cliente tem vários corretores?
Então, assim, eu sempre vou buscar um olhar da jornada, porque, como eu te falei, eu não tenho uma resposta, mas eu posso trazer perguntas que essas perguntas podem levar às suas respostas. Vamos lá. Então, assim, o que faz um cliente ter vários corretores? Olha, o mercado imobiliário um pouco, às vezes ele parece uma loja de varejo, às vezes. Eu posso comprar essa mesma geladeira em vários lugares. Então, quando o mercado imobiliário se mostra assim, o cliente ele também vê dessa forma. Não quer dizer que ele não gostou do vendedor que foi atendido na loja Magazine Luiza e comprou com a Casas Bahia. E simplesmente, às vezes, ele fez um melhor negócio. Mas então, vou pegar a sua analogia. Se o mercado imobiliário, no seu olhar, ele parece um varejo, Está cada vez mais parecendo com varejo. então imóvel é commodities. Foi o que você disse, o imóvel que eu tenho aqui na imobiliária A, vou ter esse mesmo imóvel na imobiliária B, que eu vou ter esse mesmo imóvel na imobiliária C. Então vamos fazer um varejo. Eu tenho essa geladeira, essa televisão, na loja A, na loja B e na loja C. O que faz você comprar na loja A, o que faz você comprar na loja B, o que faz você comprar na loja C? Se ambas vendem a mesma televisão. Eita! É uma boa pergunta para uma boa reflexão. Porque, de novo, ficar acreditando que é o cliente que quer muitos corretores, acreditar que o cliente que quer ver muitas opções porque o cliente não acredita, porque o cliente não sei o quê, porque o cliente não sei o quê, porque o cliente não sei o quê, porque o mercado não sei o quê, você vai entrar no vitimismo. Eita! Você vai entrar no lugar de... Você não controla essa sua fala, mas você controla aquilo que você faz sobre essa fala. Então, eu vou buscar sempre um olhar da minha responsabilidade e não do meu vitimismo. E a minha responsabilidade está exatamente na minha ação consciente de fazer o outro perceber que eu sou diferente e que esse meu diferencial, para ele, naquele momento, é relevante, é valor para ele. Como fazer isso? Eu vou te perguntar, o que você tem que ninguém tem? O que você faz que ninguém faz? Qual é a sua unicidade? Meu Deus! Uma reflexão. São boas perguntas. São boas perguntas. Telefone. Eu estou te dizendo, Guilherme, eu vou te encher de perguntas. Telefone. Telefone. Tem um vídeo seu, inclusive, que você fala, e eu acho ele muito engraçado, eu tenho meme também, né, que a gente não deve ligar para o cliente perguntando para ele se vai tudo bem com ele. Eu vou ligar dizendo o quê? Então, Guilherme, fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, Explica para nós um pouco mais aí. para responder esse assunto, eu vou pedir todo mundo para respirar agora. Né? Você saiu um pouco do piloto automático da sua correria e respirar. A gente precisa respirar para ampliar e ouvir, não necessariamente para concordar, mas pelo menos para entender a construção dessa minha fala. Entende o seguinte, o cliente, quando ele vem a você, seja gerando um lead, seja ali na vitrine, seja ligando para o seu imobiliário de uma placa, ele tem uma projeção, ele tem um filtro. Exemplo, quando eu falo em dentista, você tem um filtro. Sim. Você não tem? O que você lembra do dentista? De obturação, de cara de jaleco branco. Né? E é coisa prazerosa? Não. Não. Eu lembro daquele botãozinho, Tá bem. né? É isso que eu lembro. Quando a gente fala de praia, Bermudão, coisa boa. então, tem um filtro. Uhum. Então, você nem sabe que praia que é, mas já te remete a uma memória de momentos agradáveis, felizes. O dentista, também você tem uma memória, tem uma projeção ali. Tá? Você tem. Não estou dizendo que o dentista é ruim, o dentista é bom. Estou dizendo que existe uma projeção, existe um filtro ali. Quando você fala em corretor de imóveis, aí você tem que ir para a regra. Vamos respirar. Ah, mas o meu cliente me adora, a profissão mudou. Cara, ninguém está falando que ela não mudou. Ninguém está dizendo que o cliente não te adora. Estou dizendo que existe uma memória, existe um senso comum, existe um pensamento. Corretor de imóveis.
Qual a primeira projeção que esse cara vai fazer? Eu não estou dizendo que você é bom, que você é ruim, que você não resolve. Não estou dizendo isso. Eu estou no inconsciente. Eu estou na projeção. Corretor de imóveis. O cliente tem uma projeção. E lembre-se de uma coisa. Você vai num evento, você vai num treinamento. Você vai com 5 amigos seus. Esses amigos vão sentar separados ou eles vão sentar juntos se tiver cadeira para todo mundo? Junto, Por quê? porque eles têm afinidades. Porque juntos você tem segurança, né? Juntos é muito mais seguro para o teu cérebro, que está ali para ter vivo sobrevivência, se sentar ao lado de pessoas que você já conhece, que te dá uma sensação de proteção, né? Mas eu sento lugar de gente estranha. Parabéns, você é exceção, você não é regra, né? Via de regra, a gente sempre tem em busca de ambientes seguros. Nós já conhecemos o ambiente, que a gente já conhece a comida, que já conhece a praia. O ser humano é um ser de padrões. Então, a gente sempre tem busca de um padrão. Quando a gente fala de corretor de imóveis, quando a gente fala de mercado imobiliário, falei para você anteriormente, é uma relação comercial. Entenda que imóvel, ninguém busca um imóvel. O cliente fala assim, estou querendo um apartamento de 4 suítes, quadra-mar, quero um apartamento com uma sala ampla, um lavabo. Ninguém busca um lavabo. Lavabo nada mais é do que uma associação que o meu cérebro faz de um problema, de uma situação, de um incômodo, que lá onde eu estou, no imóvel, eu construí e associei aquele problema a um lavabo, a uma suíte, a uma quadra-mar, que eu preciso caminhar de manhã cedo. É uma associação de um problema. Ninguém está comprando a quadra-mar, está comprando a associação que a quadra-mar vai resolver para você. Dentro desse contexto, quando um cliente entra com você, ele já tem uma projeção. Eu estou aqui no primeiro contato, de um primeiro atendimento, de um primeiro momento, onde não teve nenhuma conexão ainda humana. A pessoa, o seu cliente não sabe quem você é. Você não sabe quem esse cliente é. São duas pessoas totalmente desconhecidas, estranhas. Então, esse primeiro momento, o lead entrou. Você vai fazer o primeiro contato de retorno desse cara. Eu lhe pergunto, o tudo bem muda o que a sua vida? E se muda alguma coisa na sua vida, vamos lá. O que é uma pessoa interessante? Ei, Giovana, tudo bem? Ela fala, tudo. Que bom que você está bem, Giovana. O que aconteceu, menina? Olha, que legal. Fala para mim, compartilha comigo. Ó, eu quero saber sobre ela. Eu tenho interesse sobre ela. Essa conversa ela vai fluir. Ela vai ter uma narrativa nessa conversa. E se tudo bem, nada mais é do que... Primeiro, você nem sabe o que você está perguntando. Eu sou educado. Que educação é essa? Se pergunta se a pessoa está bem, ignora o bem dela e vai para uma oferta de venda. Porque a sua ligação, nesse primeiro momento, é uma ligação de venda. Sim. Então, não é sobre... porque muita gente fala bem assim, mas isso muda a sua vida? Não. Mas entenda que o teu cérebro ele é um detector de perigo. Ele está o tempo todo como um radar, fazendo detecção de possibilidade de perigo. Esse tudo bem, sozinho, isolado, não pega em nada a sua relação. É um fato. Mas durante a jornada do cliente, do primeiro contato até as próximas etapas, possivelmente, de forma inconsciente, terão outros sinais de perigo que você vai mandar para esse cérebro. Então, eu vou evitar, nesse primeiro contato, mandar um sinal para esse cérebro do cliente que está em busca o tempo todo de sinais de perigo, porque ele precisa manter a minha vida, a sobrevivência. Então, como não é uma ligação de oferta, eu vou ligar. Ei, Giovana, boa tarde, quem fala é o Guilherme, sou da Imobiliária QR, retorno o seu contato sobre o interesse que você teve sobre o imóvel X na região tal. Estou aqui para passar as informações que você deseja, por onde você quer começar. Foi mal educado? Não. Já foi objetivo, que é o que... Otimizar tempo. As pessoas as que atendem ligação já é um sucesso, né? Quando a gente tem o ser atendido. E a gente quer que seja objetivo. Quando eu atendo uma ligação, eu quero que seja objetivo comigo, porque normalmente
tempo é um ativo muito importante hoje em dia. Tempo. Né? Então, eu entendo, na minha perspectiva, sobre os estudos que eu tenho, que o tudo bem, ele faz você perder uma venda? Claro que não. Mas me dizer que o tudo bem é uma coisa, é uma ação de educação, para mim existe uma inconsciência que precisa tornar-se consciente. Porque é interessante quando você fala que o tudo bem é educado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se o cliente fala para você que vai comprar um imóvel com você de 10 milhões de reais, esperando, ele fala que vai comprar um imóvel e ele tem 10 milhões de reais. Só que ele está querendo fazer um investimento de até 8 milhões. Você vai buscar um imóvel de 10 ou de 8 cliente? 10. Mas ele falou que queria comprar isso até 8. Então, cadê a sua educação? Perceba que a sua ação ela é de interesse. Para resolver qual o problema? Do cliente ou seu? Do seu. Então, como é que você quer que uma outra pessoa que não lhe conhece, no início de uma relação, torne-se vulnerável para você, me dizendo que tudo bem é educação? Quando educação deveria ser a sua preocupação em resolver o problema do outro e não o seu. E se ele diz para você 10 milhões, poderia dizer 100 mil, poderia dizer 300 mil, o valor financeiro que menos importa. Que educação é essa que o outro diz para você que tem um certo investimento e você, em regra, vai ultrapassar nesse contexto que eu estou trazendo, porque você pensa que quanto mais caro o imóvel, meu cliente já disse que tem dinheiro, vou ganhar um horário maior e aí vou me dar bem. Ou deveria ser, independente se tem 10 ou 8, estou aqui para entender quais são as suas expectativas, anseios, frustrações ou desejos não ditos e não revelados, porém presentes nessa relação, para que eu exerça, de fato, a minha profissão na legitimidade que o meu cliente, naquele momento, me transfere e me permite na jornada dele. Então, esse é o meu olhar. Não é o tudo bem, mas é uma fala que se tornou habitual, que o pessoal fala assim, isso é cultura. Qualquer cultura, para mim, a educação, ela não está no tudo bem. Ela está na legitimidade da sua preocupação em resolver um problema. Eu vou no médico e pergunto se eu estou tudo bem, mas não resolve o meu problema, por exemplo, antes não me tivesse perguntado tudo bem e resolvesse o meu problema. Então, mas uma coisa não exclui a outra, claro que não. Mas partindo do pressuposto de um primeiro contato, de um primeiro atendimento, de uma projeção que já existe, de uma relação que é comercial, de um cliente que entra, querendo ir embora, porque é um estranho, eu vou evitar esse sinal nesse meu momento. Uma boa. Uma perspectiva diferente. Mas ela tem essa... Eu ouvi sobre isso se tu me permite complementar para nós terminar também, que o cérebro da gente, ele percebe a falsidade. Então pode soar falso, na verdade. E é porque nesse primeiro contato, você não quer saber se a pessoa está com... Enfim. O seu cérebro não percebe a falsidade quando não percebe a mentira. O seu cérebro percebe alguma coisa diferente. Isso. Ele não pode dizer que é mentira. Ele vai dizer que existe uma situação estranha daquilo que ele já tem como uma situação normal. Porque situação estranha para mim é uma, para você é outra. Então o seu cérebro ele já tem sinapse, ele tem já uma memória, ele já criou uma projeção de mundo e que ele vai perceber esses possíveis sinais de, abre aspas, perigo, fecha aspas. Mas você percebe um, eu percebo o outro, a Giovana percebe outro, né? Então, isso depende muito da construção da sua jornada e qual a sua relação de memória que você tem e, consequentemente, que você projeta. Então, assim, eu penso muito que o mercado imobiliário precisaria, na minha perspectiva, ter uma visão um pouco mais ampliada e se permitir trabalhar com aquilo que você não concorda, com os diferentes. Né? Porque eu posso não concordar com muita gente, mas eu tenho certeza que aquela pessoa tem alguma coisa para ampliar a minha perspectiva. Pelo simples fato que se eu ouvir essa pessoa, é porque de alguma forma eu estou na frequência dessa pessoa, estou conectado nessa pessoa. Senão nem estaria me falando aquilo, não teria nem permissão para aquilo. Então, se a gente está de alguma forma ouvindo certas pessoas e ao ouvir você não concordar, se permita pelo menos ouvir, sem julgamento. Amplia. Sempre tem
alguma coisa ali para você, ou para você validar a sua verdade, ou para você ampliar a sua verdade. Mas jamais para confrontá-la, mas sim para ampliá-la. Isso para mim é evolução. Guilherme, eu quero treinar, mas eu não consigo, porque eu fico olhando para esse homem, eu quero saber mais. Mas eu prometo que é uma das últimas, ou a última. Visita com o cliente na rua. O lead entrou, virou cliente, ajudei visita, estou na rua com o cliente. Tem alguma dica especial que você possa dar para nós, corretores, de não fazer? Estamos na casa, com o proprietário, com o cliente, enfim, tem algum aí, sabe? Porque eu já vi muitos erros sendo cometidos, vendas sendo perdidas na visita e também vendas sendo fechadas no ato da visita, né? Eu tenho, na metodologia que a gente fala o seguinte, primeiro que a gente não acredita em certo e errado. A gente acredita que eu fiz o que eu sei fazer, as condições que eu tenho, no contexto que eu me situo. Então, aqui foi o certo que eu sabia fazer naquele momento. Então, existem novos certos? É possível. Para você conseguir enxergar os novos certos, você precisa desenvolver suas competências, ampliar suas perspectivas. Na metodologia que a gente fala o seguinte: eu só sei o que você fala, o que você não fala, eu não sei. Então, se você não disse, por mais óbvio que possa ser, se você não falou, eu não sei. É por isso que eu estou atrás de perguntas e não de respostas. Então, o que eu observo muito numa apresentação de imóvel, numa primeira visita, na saída com o cliente na rua, a gente não desenvolveu o ouvir. É um ser humano por natureza que gosta de falar. Rede social, ninguém ouve, todo mundo quer falar. Vai cada vez mais ouvir, cada vez mais um desafio. Eu acredito que para um profissional poder se conectar com o cliente, no contexto que nós já conversamos, para resolver o problema daquele cliente, eu preciso ouvir. E cada vez que o cliente me fala uma coisa, eu não vou dizer, o cliente me pede um patamar. O cliente fala que a sala é do jeito que ele quer. Eu não vou validar nem que sim, nem que não, nem vou dizer que eu tenho ou não tenho aquilo. Eu vou buscar ampliar. A gente chama de coacheia. Amplia essa fala do cliente. Porque quando ele diz que gosta, quando ele diz que não gosta, quando ele pede uma característica específica de um imóvel, eu sempre vou trazer para um pensamento seguinte: se ele me pediu aquilo, existe alguma associação de uma situação da jornada que ele está vendo, que eu não sei, eu desconheço como que ele chegou naquela associação. Por que ele está dizendo que é um quadramar? Por que ele está dizendo que é um quadro suítes? Por que ele está dizendo que essa varanda não é boa? Não é simplesmente varanda grande ou pequena. Existe uma construção de percepção de uma situação, de uma dor lá atrás que o meu cliente teve, em algum determinado momento que eu desconheço, que eu vou buscar ampliar, vou buscar coachear, para que eu consiga encontrar o melhor alvo no cliente. Se eu não sei essa construção de jornada, como é que eu faço uma boa oferta? Como é que eu resolvo o seu problema se eu não sei a origem do seu problema? Então, o meu olhar, é isso que a gente desenvolve na metodologia QR, o meu olhar sempre é de você buscar compreender a construção da jornada. Não que o seu cliente fala no presente, mas sim aquilo que aconteceu no passado, que ele projetou o futuro e te fala no presente, e que você deve não se envolver nessa fala sem ter a permissão de compreender do seu cliente essa construção, como ele chegou até aqui. Então, por isso que para a gente, da metodologia, é muito mais um entender, muito mais uma permissão de conexão humana que não tem nada a ver com o imóvel. Nada a ver com o imóvel. É uma conexão humana. Quem melhor entende a jornada é a gente, é o que vai se diferenciar. Quem melhor conseguir ouvir, mas não ouvir o que quer, ouvir o que o outro está dizendo, porque se eu ouço o que eu quero, eu estou, de novo, projetando, tem filtro. Se eu estou ouvindo o que o cliente fala, eu preciso ampliar o que ele fala e não responder o que ele disse, o que ele perguntou, o que ele falou. É ampliar, é não me envolver naquela situação para que eu consiga, de fato, fazer uma melhor oferta. Então, para a gente, o mercado imobiliário tem um outro significado.
né? Ou para vocês também pode ter o mesmo significado, espero que sim, mas é isso que a gente acredita. Guilherme, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra te receber aqui na Toca e espero que a gente possa contribuir e a gente acredita que toda divergência em algum momento gera uma convergência. Então que as divergências nos permitam convergir para um mundo melhor, para uma relação melhor, para momentos melhores, sem perfeição, mas sempre com evolução. Acredito que é assim que a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Então, gente, até o próximo Papo de Mobi. Fechou? Fechou. Obrigado. Obrigada.